Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1. Quero ler aqui com os irmãos alguns versículos, amém? Quero ler os versículos de 1 a 4 e então os versículos 16 e 17, em o nome de Jesus Cristo. Mantenha suas Bíblias abertas. Queridos, essa conferência é um grande desafio, não somente no mundo espiritual, diante da importância do tema, como também é um desafio que nós temos contra o tempo, ou seja, ministrar um tanto de informações preciosas, que são 4 reuniões, né? Hoje uma mensagem de 1h30, amanhã uma mensagem de 3 horas, sábado à noite mais 1h30 e domingo mais 3 horas. Sim, o tempo é muito pouco para o muito que essa epístola nos traz. Estamos diante de um tema que certamente é de muita relevância para o nosso tempo. Vamos tratar sobre o pleno evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica do livro de Romanos. Leia comigo, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas escrituras sagradas, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, veja, o tema geral desta conferência, o pleno evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica de Romanos. Somente a partir das ministrações de cada mensagem ministrada é que os irmãos vão absorvendo de fato o sentido desse tema, o pleno evangelho. Por que o pleno evangelho? E por que uma perspectiva hermenêutica de Romanos? Então, na medida em que nós formos nos aprofundando nas mensagens, vocês vão compreendendo esse tema. O tema da mensagem desta noite é o evangelho de Deus. Queridos, quando Deus colocou no nosso coração o desejo de ministrar, mais uma vez, isso porque nós já ministramos em outras ocasiões, tanto nesta igreja, quanto na igreja de Goiânia, já ministramos sobre o livro de Romanos, mas agora Deus novamente coloca no nosso coração esse desejo de falarmos sobre o livro de Romanos. Isso porque, queridos, o Romanos é um livro de grande importância, não somente uma importância entre os 66 livros da Escritura, mas ele tem uma importância histórica. Se nós olharmos, por exemplo, lá para o 1º século da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, quando Paulo escreveu este livro, ele escreveu com o intuito de tomar dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são, de certo modo, evangelhos biográficos. Os 4 evangelhos, eles falam de Cristo, falam da obra de Cristo, todavia o faz numa perspectiva biográfica, falando como se deu desde o nascimento, ali aos 12 anos, depois o seu batismo, depois o seu ministério, como se desencadeou o ministério de Cristo, a sua morte até a sua ressurreição. Paulo, entretanto, ele pega esses evangelhos agora, ou o evangelho de Jesus Cristo, conforme ele recebeu do próprio Deus. Nós sabemos que quando Paulo estava a caminho de Damasco para buscar os cristãos, para prenderem-nos e levarem a Jerusalém para serem torturados, presos e quem sabe até mortos, diz a Bíblia que ali Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, quando Deus o incumbiu de levar o evangelho aos gentios. Nós somos igreja gentílica e Paulo, o apóstolo dos gentios. Então agora ele pega o evangelho que ele recebe de Cristo, na base também dos evangelhos biográficos, e o que ele faz? Ele agora traz o evangelho explicado. Se você, por exemplo, ler o evangelho de Mateus, ou de Marcos,
ou de Lucas, ou de João, você vai ter uma grande impressão a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, do movimento, né? Tudo o que Cristo fez, por onde ele foi, por onde ele caminhou, né? Entretanto, o apóstolo Paulo agora ele traz esse evangelho, e ele nos explica o evangelho, mostrando cada aspecto peculiar do evangelho, falando sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre a salvação, como este evangelho alcança o homem, como que o homem é salvo, o quanto que esse evangelho alcança o homem. Ele traz um evangelho explicado e o evangelho aplicado. Tira-se da Bíblia o livro de Romanos e nós teremos uma profunda dificuldade de ter a compreensão plena a respeito do livro de Romanos. Então, no primeiro século, Paulo, ele deixou ali escrito esta epístola para que a igreja do primeiro século não tivesse dúvida a respeito da salvação em Cristo, da plenitude da salvação por meio de Cristo no homem. E então, passaram-se os séculos, até que veio o século XV e século XVI, com a reforma protestante. Nós sabemos pela história da igreja, que a igreja passou 1000 anos de densas trevas. A igreja tinha perdido o acesso à escritura. Prevalecia no tempo da era da Idade Média a pregação e a doutrina de salvação por meio de obras. Quantos aqui certamente não já leram, não já ouviram falar a respeito das indulgências, como que a igreja romana, ela ensinava os seus fiéis que a salvação era obtida mediante as suas penitências, né? Ou até mesmo mediante pagamento de indulgências, de dinheiro, de terras, de maneira que a igreja havia perdido totalmente de vista o que era a salvação de fato, como ela acontecia, e que o único preço da salvação já tinha sido pago por Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário ele sofreu por seus eleitos, né? Sofreu pelos pecadores, aqueles a quem ele próprio haveria de chamar no seu tempo determinado. Então surgiu na reforma, na pessoa de Martinho Lutero e de tantos outros reformadores, esse livro voltou a ter uma importância histórica. O livro de Romanos foi o livro guia, né, que a reforma tomou para ali trazer à luz a verdade a respeito da salvação somente pela graça de Jesus Cristo. Então a reforma protestante foi um marco histórico e o livro de Romanos esteve ali presente. No primeiro século, quando o apóstolo Paulo o escreveu, e então na era da reforma. Queridos, e eu não tenho a mínima dúvida de que nós agora estamos vivendo um terceiro momento de extrema urgência, em que a igreja de Jesus Cristo precisa voltar novamente o seu olhar para esta epístola de Paulo aos Romanos. Vivemos um tempo histórico, isto porque a igreja já vive há quase que 6 séculos depois da reforma, e de lá para cá a igreja se distanciou muito, eu não digo das bases reformadas, porque nenhum cristão deve assumir para si bases reformadas, ainda que elas tenham muito a nos ensinar, mas eu digo que devemos ter um retorno à escritura, porque a escritura é a fonte original, primária, para que o homem conheça a respeito de Deus. Então o nosso momento é histórico. Eu tenho certeza que talvez aqui, nesses 3 dias, nós vamos ter pessoas aqui com várias concepções diferentes a respeito do Evangelho. E eu não quero criar atrito com vocês, e nem que vocês criem atrito comigo. O motivo dessa conferência é nós, todos juntos, buscarmos na Escritura, sobretudo usando o livro de Romanos como nosso ponto de partida para compreender a salvação. O que você acha sobre a salvação não me interessa muito. O que eu acho sobre a salvação também não interessa a você. Agora, o que a Bíblia diz a respeito da salvação interessa a todos os verdadeiros cristãos, a todos os verdadeiros filhos de Deus. Eu não quero discutir aqui teorias calvinistas, nem teorias arminianas. Eu não quero saber de teorias. Eu quero saber o que Deus nos fala em sua palavra. E isso nos basta. Saber o que Deus nos fala nos basta. Algumas pessoas falam, você é calvinista? Eu digo, não sou calvinista. Você não sou arminiano. O que você é? Decida, você é calvinista ou arminiano? Eu não sou calvinista,
nem sou arminiano, sou um servo de Jesus Cristo, que amo a sua palavra e desejo, dentro dos meus limites, das minhas dificuldades, né, das minhas próprias limitações, seguir a Cristo à luz da sua palavra. O livro de Romanos, ele tem essa importância histórica, né? No princípio da igreja, no século XVI e agora no século XXI. É um livro importante da salvação, porque ao falar sobre a salvação do homem, não é um livro que apenas fala da salvação espacial. Pastor, o que é a salvação espacial? É a salvação do inferno para o céu. Eu aceitei Jesus, não vou mais para o inferno, agora estou caminhando para o céu. Ou seja, será que a salvação de Deus se resume nisso? Não ir para o inferno e ir para o céu? Isso é a salvação? Será que somente isto é o Evangelho? Então, este livro, o livro de Romanos, o Evangelho explicado, nos mostra a sua abrangência no homem, como que o Evangelho alcança o espírito, a alma e o corpo do homem. Também tem a sua abrangência no tempo. É um evangelho que vai ser explicado numa relação constante com as dispensações. É um livro que vai tratar sobre a dispensação antes da lei, a dispensação durante a lei e a dispensação depois da lei. E atenção, este é um dos princípios hermenêuticos. Quando nós colocamos uma perspectiva hermenêutica de Romanos, o que é hermenêutica? É que você não pode olhar para o livro e lê-lo com o olhar de um homem do século XXI. Um homem totalmente separado das grandes discussões do tempo de Paulo. Quais eram as grandes discussões do tempo do apóstolo Paulo? A questão da lei. A lei era uma questão que estava em constante discussão no seu tempo. Hoje nós não temos essa discussão. Quando Cristo veio, ele veio e instaurou uma nova aliança. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever esse livro, ele situa o seu evangelho no meio dessas discussões. Então ele vai falar muito sobre a lei, vai mostrar o homem antes da lei. Como é que era o homem antes da lei? Como é que era o homem então durante a lei? E agora, vindo Cristo, como é que fica a vida cristã daqui para frente? A lei, ela se une à vida cristã? Nós somos obrigados a viver os costumes da lei? E olha que nós vivemos, talvez os cristãos, não, nós não somos obrigados a viver a lei. Só que, embora haja um certo conhecimento nesse sentido entre os cristãos, mas nunca houve tempo em que os cristãos firmassem ou fundamentassem tanto a sua vida cristã nas bases da lei como nos dias de hoje. É incrível, a igreja de Jesus Cristo em pleno século XXI, quando deveria ser uma igreja totalmente liberta, porque presume-se que 21 séculos depois que Cristo trouxe a sua mensagem, que os apóstolos nos legaram os 27 livros do Novo Testamento, depois de uma grande reforma protestante, depois de tantas experiências, a igreja agora estivesse alçando, né? Estivesse lá nas nuvens, já para ser glorificada, porque é uma igreja experimentada. Mas não, por incrível que pareça, a igreja nunca esteve tanto na lei como nos dias de hoje. Isso nós veremos ao longo das mensagens. Romanos tem a sua importância, pela sua importância histórica, sua abrangência no homem, sua abrangência no tempo e também a sua importância quanto à completude ou plenitude da salvação. Em que sentido? Não é um livro que fala tão somente de redenção. É um livro que nos mostra desde a eternidade passada como é que Deus começa o seu projeto de salvação para o homem. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse homem, antes que Adão sequer existisse, antes que o planeta Terra sequer existisse, antes que qualquer coisa existisse, quando só Deus, na eternidade passada, quando Ele começa ali o seu propósito, Ele decreta a salvação, Ele estabelece um plano. Então o livro de Romanos começa lá no que a Bíblia, ou melhor, no que a sua Bíblia chama de eleição e predestinação. Cuidado, um dia eu ouvi um grande homem, né, no meio cristão, bastante conhecido, falando num programa de televisão assim: eleição e predestinação são coisas do diabo. Eu fiquei espantado, porque talvez o máximo que alguém poderia dizer é: qual é o sentido que a Bíblia dá aos termos eleição e predestinação, uma vez que são termos bíblicos? Não foi Calvino que inventou isso.
Não foi Calvino que inventou esses termos, que criou. Cuidado, seja sóbrio. Dê uma oportunidade a você mesmo para você olhar para a sua Bíblia e verificar que essas são expressões e temas que a sua Bíblia trata. Talvez você não tenha ainda se apercebido, porque a sua leitura talvez tenha se voltado mais para o Antigo Testamento, né? Quem sabe para Deuteronômio 28, talvez você saiba muito de Malaquias capítulo 3, porque você ouviu a vida inteira ameaças que se não trouxesse o dízimo, os gafanhotos iam para a sua casa. Aí você sabe, Malaquias 3:10, né? Mas você nessa conferência vai se deparar com muitas coisas preciosas. Por isso que a importância de Romanos começa na eternidade passada, mostra-nos como que este evangelho avança até a redenção, como é que o Espírito Santo te chama, é o chamamento, como é que ele justifica, como é que ele santifica, como é que ele transforma até a glorificação. Os irmãos percebem a importância desta epístola? Importância histórica no início da igreja, na reforma, no século 21, a importância quanto à abrangência no homem, espírito, alma e corpo, quanto à abrangência no tempo, as dispensações, antes da lei, durante a lei e depois da lei, e agora mostrando todos os aspectos da salvação, desde a eternidade passada, na eleição de Deus, passando pela redenção, chamamento, justificação, reconciliação, transformação, santificação e glorificação. É um livro totalmente pleno, é um evangelho explicado. Mas há algo muito importante que eu quero desde já chamar a atenção dos irmãos. Eu quero te despertar a atenção, meu irmão, minha irmã, para o primeiro versículo deste livro, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de... Diga, separado para o evangelho de Deus. De quem que é esse evangelho? Eu não sei de quem é o evangelho que você crê. Eu sei que o evangelho da Bíblia é o evangelho de Deus. Pastor, mas é necessário que se faça este alerta? Sim, porque hoje vivemos num tempo de muitos evangelhos. Há o evangelho do bispo fulano, há o evangelho do bispo ciclano, há o evangelho da igreja A, da igreja B, da igreja C. Há vários evangelhos, há várias correntes. Se alguém aqui já frequentou uma faculdade de teologia, ou mesmo um seminário de teologia, sabe que são muitas as discussões em torno do evangelho. São muitas linhas. E as pessoas me perguntam, pastor, de que linha você é? Eu digo, de nenhuma. Eu sou da Bíblia Sagrada, eu sou pela Escritura. Até nós sabemos o nome dessas linhas, sabemos o que elas pensam, mas nós não as defendemos nenhuma enquanto linha teológica. Mas nós queremos saber da Bíblia. Este evangelho é dito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aqui nós temos uma locução de Deus, e isso diz muita coisa para nós. De Deus, porque pertence a Ele. Esse de Deus fala sobre a posse do evangelho. De quem é o evangelho? É dele. Não é o evangelho meu, ainda que porventura nós veremos mais na frente que ele nos entregou este evangelho, mas esse evangelho não é nosso. Ele sempre continuará a ser de Deus. De Deus, porque fala da posse, pertence a Deus, é do próprio Deus, e nenhum homem, portanto, está autorizado a tocar este evangelho com a sua mão. Nenhum homem está autorizado a dizer o que acha deste evangelho. Ou você crê no evangelho, ou você rejeita o evangelho. O homem não pode, diante do evangelho, querer fazer alterações. Bem, eu não concordo muito com isso, eu vou fazer esta modificação. Ou não, eu não concordo muito, eu acho que deveria ser assim. Não, meu irmão, ou você crê no evangelho, ou você o repudia. Todo homem é convocado a ouvir o evangelho, tal como está na Bíblia, e então crer neste evangelho. Ou rejeitá-lo, porque este evangelho pertence a Deus. Evangelho de Deus é posse, pertence a Deus. Evangelho de Deus também diz de origem, ou seja, procede de Deus. Eu tenho muito medo e eu receio muito quando as pessoas passam a estabelecer as doutrinas de suas igrejas a partir dos seus líderes que um dia fundaram as suas instituições.
Em tal ano, fulano fundou uma igreja tal. Talvez aquela pessoa não tivesse, quem sabe, a luz suficiente a respeito da verdade. E ali ele começou um trabalho, ele curava, ele repreendia demônios, ele falava em línguas, entregava profecia, deu certo, o povo gostou, muita gente veio, aí colocaram uma placa, igreja fulano de tal, fundada desde 1000 e tal, e tal, e tal, ministério pastor fulano, ministério apóstolo fulano, e agora nós temos lá uma instituição religiosa, cujas bases doutrinárias não procede de Deus, procede da mente de um homem, que eu não vou julgá-lo, nenhum de nós podemos julgar a nenhuma das pessoas, mas eu poderia dizer, quem sabe, que aquela pessoa talvez naquele tempo não tivesse a luz suficiente, e aí ele morreu e deixou um legado de conceitos, de dogmas, de práticas que a Bíblia às vezes condena, e agora ninguém naquela instituição está autorizado a efetuar as mudanças, porque virou ali um dogma, virou uma tradição, é a doutrina da igreja. Eu diria não, o evangelho é de Deus porque pertence a ele, o evangelho é de Deus porque procede dele. O evangelho é de Deus porque esse de Deus mostra que Deus é aquele que doa. Deus, ele pega o evangelho e ele entrega o evangelho. É da parte de Deus. Nós recebemos o evangelho da parte de Deus. Isso é muito importante. Eu quero chamar a atenção para 3 aspectos deste evangelho de Deus, enquanto Deus, o agente que entrega a nós este evangelho. Primeiro, o evangelho que nos foi entregue mediante a revelação no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16 e faça essa verificação. Isso é muito importante, porque poucas pessoas atentaram para esse aspecto da verdade. Capítulo 16 de Romanos, vamos ler os versículos 25 e 26, que dizem assim, olha: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Queridos, o evangelho que é dado por Deus, que procede de Deus, que pertence a Deus, chega a nós mediante revelação. E é uma revelação, como diz, olha o versículo 26, e que... O que diz na sua Bíblia? Versículo 26. E que se tornou... agora se tornou manifesto. O versículo 25 nos diz que este evangelho, ele estava guardado como mistério em silêncio. Ou seja, nas eras anteriores, antes de Cristo, antes dos apóstolos, o evangelho ainda mantinha-se em silêncio. É certo que o evangelho, nós veremos, ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Todavia, essa profecia do evangelho, em Gálatas diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então vamos verificar aqui no capítulo 1 de Romanos, que os profetas, eles anunciaram este evangelho. Só que aqui também nos é dito que esse evangelho estava em silêncio, estava oculto. Por quê? Porque ainda que os profetas tivessem falado do evangelho, eles não tinham ainda o discernimento a respeito do evangelho. A grande prova é que o povo judeu, ao olhar para Cristo, achava que ele vinha trazendo uma nova doutrina. Foi necessário que Cristo dissesse: olha, eu não vim destruir a lei e os profetas. Lembrando que a lei e os profetas refere-se ao Antigo Testamento. A lei, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e os profetas, os demais livros. Eu não vim destruir a escritura hebraica. Eu não vim destruir aquilo que Deus deu a vocês enquanto legado no Antigo Testamento. Mas eu vim cumprir. Cristo é o cumprimento, é a glorificação, é a realização de tudo que a lei e os profetas disseram. Mas veja, o evangelho nos foi entregue, primeiramente, a provisão do evangelho é pela revelação. De repente,
quando os apóstolos de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, vocês lembram que quando Cristo morreu, os apóstolos ficaram decepcionados? Sim ou não? Ficaram tristes? Voltaram para a sua vida antiga. Pedro voltou a pescar, 2 dos seus discípulos voltavam para Emaús, estavam todo mundo tristes, como se eles tivessem sido assim: nós pensávamos que ele fosse o Cristo. Está lá em Lucas capítulo 24, mas já é esse o 3º dia desde que ele morreu. Ou seja, eles tinham entendido? Não tinham entendido. Aí então Cristo ressuscita, e Cristo então fala aos discípulos, está lá em Lucas 24, 44, que depois que Cristo mostrou que era necessário que se cumprisse tudo o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, diz a Bíblia, então lhes abriu o entendimento para entender a Escritura Sagrada. Olha, como diz a Bíblia, abriu-lhes o entendimento para compreender a Escritura Sagrada. Então, a partir da ressurreição de Cristo, há uma revelação divina. Saulo de Tarso é outro exemplo. Saulo de Tarso não era um bom judeu, criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha ou não conhecimento da Bíblia hebraica. Ele dominava, como poucos naquele tempo o fazia, a Bíblia hebraica. Mas estava lá ele indo a caminho de Damasco com o fim de prender os cristãos. Ora, mas por que ele queria prender os cristãos? Porque ele entendia que Cristo era um grande embusteiro. Ele pensava que os discípulos de Cristo eram tanto de trambiqueiros, de mentirosos, de pessoas que estavam criando divisão no meio do judaísmo, com a mentira. E por isso então Saulo de Tarso ia prendê-los. Mas diz a Bíblia que estando ele a caminho de Damasco, uma grande luz brilhou sobre ele, ele caiu por terra, ficou cego, e agora aquela luz do caminho de Damasco começa a iluminar o seu entendimento, de maneira que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, até Malaquias, toda a escritura hebraica começa a se redimensionar na sua mente e a ganhar novos significados. Aquilo que outrora estava escrito profeticamente, porém oculto, veja, escrito porém oculto, começa agora a se abrir no entendimento de Paulo. E Paulo falou: não acredito, como pude eu passar, por exemplo, por Êxodo capítulo 12 e não ver ali o Messias crucificado? Como pude eu passar despercebido pelo cordeiro pascal que foi imolado naquela noite em que os judeus saíram do Egito? Como eu deixei de ver Isaías 53, ali o servo sofredor que levou sobre si os nossos pecados, o cordeiro substitutivo, né? Aquele que sofreu no nosso lugar, que sofreu toda a penalidade. Como pude eu passar por Números capítulo 21 e não ver a serpente de bronze erguida numa haste, como o símbolo daquele que se fez homem, semelhança de homem, imagem de homem, para sofrer em nosso lugar, e uma vez erguido, todo aquele que olhar para ele ou crer no seu nome tem vida eterna. E agora Paulo começa a ler a escritura hebraica com outros olhos. Por quê? Porque o evangelho chega mediante revelação. O evangelho presente em todo o Antigo Testamento ainda estava oculto, embora sido dado profeticamente, mas não lhes foram abertos os olhos e os corações para verem ali o Messias de Deus, nos aspectos do servo sofredor e do Messias davídico glorificado, na primeira vinda de Cristo, quanto na sua segunda vinda. Então, veja, Romanos 16, 25 e 26. O evangelho, outrora guardado em mistério, em silêncio, e que agora, versículo 26, e este é um outro aspecto hermenêutico. Amanhã de manhã vamos falar muito sobre hermenêutica, tá? E esse é um aspecto. Agora, toda vez que você encontrar no livro de Romanos esse advérbio agora, você sempre tem que lembrar, o agora aqui significa desde que Cristo veio. Agora, nesta nova dispensação, na dispensação da graça. Outrora, antes da lei, durante a lei, agora pois, depois da lei, Cristo vem, agora este evangelho se tornou manifesto. Primeiramente,
pela revelação. Revelado a quem? Efésios capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Glória a Deus. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no... Os irmãos estão acompanhando na Bíblia? Vejam, o Evangelho, ou o mistério de Cristo, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas que agora, nesta dispensação da graça, do Espírito, da fé, da nova aliança, o Evangelho é revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, se você é um cristão, olhe para mim neste momento. Você é um cristão? Ama Jesus Cristo? Você quer de fato trilhar as pegadas da primeira igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, a igreja cuja história e registro está na Escritura? Então você precisa, ao falar do Evangelho, entender: o Evangelho é o Evangelho de Deus porque pertence a Ele, de Deus porque procede dele, de Deus porque Deus é o agente que entrega, e Ele o faz mediante revelação a quem? A quem? Está aqui, ó. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Algumas pessoas falam assim: pastor, você agora virou apóstolo? Eu digo, por quê? Não, porque a sua igreja lá é ministério apostólico. Eu digo, não, eu não sou apóstolo, não tive essa graça, né? Quisera eu ter essa graça. Ser apóstolo não é uma hierarquia, não é fazendo curso, não é tendo muito dinheiro, não é tendo muitas igrejas. Apóstolo é um chamamento, e só Jesus pode chamar aquele a quem Ele quer enviar. Então não adianta, vai ungir 1000 apóstolos, mentira. Pode ser apóstolo daquela instituição religiosa, não de Cristo. Então eu não tenho essa graça. Então por que é ministério apostólico? Simples, porque é um ministério cujas bases estão nas bases da doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 44, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Irmãos, em nome de Jesus, se você de fato quer servir a Deus de todo o seu coração, você deve urgentemente banir da sua vida qualquer doutrina, por mais bonita que seja, por mais sábia que pareça ser, por mais inteligente, por mais lógica que seja. Tira da sua vida e apenas declare a doutrina dos apóstolos, porque o Evangelho foi entregue a eles. Ora, como é que eu posso buscar uma outra fonte do Evangelho se foi dada aos apóstolos? Está aqui escrito: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Os apóstolos são primeiramente apóstolos e então profetas, porque quando eles ministram o Evangelho enquanto pregadores daquele Evangelho, daquela era, eles o fazem de maneira profética. Então, o Evangelho, ele foi providenciado por Deus. A provisão do Evangelho é mediante revelação aos apóstolos. Agora, os apóstolos, por sua vez, eles vão nos entregar o Evangelho. O Evangelho é de Deus, porque pertence a Ele, porque procede dele, porque é da agência dele. Ele entrega aos apóstolos, que por sua vez, uma vez tendo recebido a revelação, eles agora vão nos comunicar este Evangelho mediante a pregação. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Verifica. Capítulo 1, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Ele sai a pregar este Evangelho. O apóstolo Paulo saiu a pregar o Evangelho, Pedro saiu a pregar o Evangelho, João saiu a pregar o Evangelho. Todos os apóstolos saíram a pregar o Evangelho e agora a anunciar o Evangelho que nos é dado. Primeiramente, vem de Deus, é revelado aos apóstolos, que é pregado à igreja. E para que foi pregado a nós?
Você tem uma Bíblia em suas mãos com 27 livros apostólicos. E eu pergunto, sabe para quê? Abra sua Bíblia rapidamente na primeira epístola de João, capítulo 1. Pastor, mas o estudo não é de Romanos? O que você quer em João? É porque a Escritura não pode ser lida isoladamente, não é? Devemos dialogar com outros livros da Escritura. 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 1, veja o que diz no versículo 1 em diante. O evangelho que foi entregue aos apóstolos mediante a revelação, e agora é anunciado a nós mediante a pregação, com qual intuito? Eu falei 3 itens, não foi? Primeiro, revelação. Segundo, pregação. E o terceiro é o que vamos ver agora. 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? É Cristo. Jesus é o verbo da vida. Mas veja o que é dito: o que era desde o princípio. Aí diz: o que temos ouvido. Vocês ouviram? O que temos ouvido. Quem é que falou? O que temos ouvido com os nossos próprios ouvidos. Você ouviu a Cristo com o seu próprio ouvido? Quem foi que ouviu com o próprio ouvido? Eles, que estiveram com Cristo antes da sua morte, na sua morte e depois da sua morte, na sua ressurreição. Jesus esteve com eles 40 dias depois, falando-lhes a respeito do reino de Deus. Está em Atos capítulo 1, versículos 3 e 4. E aqui é dito: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E veja, e vô-la anunciamos. Olha a pregação. Eles receberam, eles viram, tiveram a revelação, tocaram, viram, ouviram, apalparam. E agora eles dizem: e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, versículo 3, e ouvido, anunciamos também a vós outros. Nós somos os vós outros aqui. Eles anunciaram a nós. É como que eles dissessem: nós anunciamos a vocês. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós somos convidados a termos comunhão com os apóstolos no evangelho, naquilo que foi revelado, naquilo que estava oculto, a vida eterna, o verbo divino, o verbo da vida, que foi por eles visto, tocado, apalpado, ouvido, que eles receberam como provisão do evangelho para esta era, para os gentios. E eles agora dizem: e nós anunciamos este evangelho para vocês ou a vocês, para que vocês tenhais comunhão conosco. Você tem comunhão com os apóstolos? É para refletir um pouco. Será que eu tenho comunhão? Aqui está dizendo: para que vocês tenham comunhão conosco, ou que vocês participem de uma bênção comum, que é Cristo? Ou será que nós não estamos, como está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz que há muitos falsos cristos, ou se alguém tem pregado outro Cristo, ou recebido outro Espírito, ou pregado outro Evangelho. Irmãos, quantos cristãos, genuinamente cristãos, porque amam a Cristo, receberam a Cristo, creem em Cristo, mas pela falta do discernimento da Escritura, estão mantendo comunhão com outros evangelhos. Estão mantendo comunhão com falsos evangelhos, por ignorância, por simplesmente não voltar os olhos à Bíblia. E talvez, até o final dessa conferência, talvez pessoas se levantem desse lugar, no meio da pregação, e vá embora. Sabe por quê? Porque vai ouvir coisas que contrariam o que você aprendeu. Mas o desafio é: se você for corajoso, fique até o final para ver o que vai dar.
Mas fique com a Bíblia aberta. Não fecha a Bíblia com raiva, não. Que a primeira coisa que o crente com raiva faz é fechar a Bíblia. Ora, se você fecha a Bíblia, você impede que os teus olhos vejam o que está escrito. Ah, mas eu não quero saber. Então você está no lugar errado. Porque aqui é para quem quer saber. Em nome de Jesus. Porque nós queremos ter comunhão com os apóstolos. Ah, mas se você pregar isso, você não vai ter comunhão com a igreja fulana de tal. Eu não quero ter comunhão com a igreja fulana de tal que não prega o evangelho de Cristo. Eu quero ter comunhão com todas as igrejas que pregam o evangelho de Cristo. Aleluia! Não tenho interesse. Eu sei que vão falar mal de mim, como já falam, mas que importa? O que importa para mim é somente a palavra de Deus. Então está aqui, ó, a revelação do evangelho, a pregação do evangelho e a comunhão do evangelho. E o meu grande temor é porque muitos cristãos têm tido comunhão com falsos evangelhos. Pastor, mas falsos evangelhos? Você não tem ouvido falar disso? Há um grande problema nos dias de hoje e poucos têm percebido. Está lá a pessoa, nasceu no século 20. Quem sabe no século 21, mas no século 20. No final do século 20 nasceu. Aí você cresceu, né, com uma cultura e uma tradição que é uma mistura, é um misto de catolicismo romano, de espiritismo, feitiçaria e de várias superstições indígenas, porque a nossa nação brasileira é a reunião, não é, dessas culturas. Os europeus trazendo a cultura católica, os africanos trazendo da sua feitiçaria e os índios aqui com as suas superstições. Aí mistura tudo, bate no liquidificador e você tem uma cultura brasileira. Você nasceu totalmente absorvido ou absorvendo essa cultura, tendo uma visão, uma leitura das coisas fora da Escritura, fica no mundo, bebe pinga, prostitui, faz um tanto de coisa errada, aí está lá com seus 30 anos, aí se converte. Se converte porque foi num forró gospel, foi num pagode gospel, numa boate gospel, numa festa junina gospel. Não existe isso. Não existe. Pastor, na minha igreja existe. Então a sua igreja não deve ser a de Jesus Cristo, não. Porque a de Jesus não tem festa junina, porque festa junina é pagã. É adoração a ídolos, a demônios. Nós temos que ler mais também as enciclopédias, saber as origens do Natal, dessa Páscoa do coelhinho da Páscoa. Nós temos que ler mais. O problema é que não estamos lendo nada, né? Nem a Bíblia estamos lendo, que dirá a enciclopédia. Temos que ler mais, queridos. E aí o indivíduo se converte de repente, aí começa a ouvir um tanto de informações, uma informação totalmente direcionada. Olha, se você não ouve aquela pessoa não, que é um desviado, viu? É herege, não escuta não. Ó, ouve só aqui. Aí estabelece, né, uma rédea, coloca um tapão daqueles que a mula usa para não olhar para os lados, né? Só pode olhar para frente. Aí você fica ali. A verdade é o que você ouve do homem de Deus. Ora, mas você não vai ler a Bíblia? Você não vai checar com a Bíblia? Você não vai verificar com a Escritura? Uma vez que a Bíblia nos adverte contra falsas doutrinas? Se você ler, por exemplo, em João capítulo 7, versículos 15, 16 e 17, lá está Jesus falando: olha, se vocês quiserem saber da minha doutrina, se ela é minha ou se ela vem de Deus, se vocês querem saber se a doutrina é minha ou se ela é de Deus, opa, então tem uma doutrina que é de Deus. Não tem a doutrina de Deus? O próprio Jesus desafiou dizendo: a doutrina que eu prego não é minha, ela é de Deus. O próprio Jesus não se aventurou a pregar coisas próprias da sua cabeça, se bem que eu penso o seguinte: pregasse Jesus o que ele quisesse, eu seguiria. Ele é o mestre. Mas ainda assim, ele diz: a doutrina que eu prego não é minha, é do meu Pai, é de Deus, procede de Deus. Eu sou servo de Deus e só falo as palavras de Deus. Aí você de repente abre lá em Colossenses capítulo 2, versículos 20, 21, 22 e 23, e o apóstolo Paulo diz a respeito das doutrinas de homens. Anote na sua Bíblia para você anotar. Eu não posso ler todos os versículos, eu menciono,
Você anota e você confere. Se nós formos ler todos os versículos aqui, nós vamos dar meia-noite e eu não saio do primeiro tópico. É verdade, sem exagero. Então, em João capítulo 7, do 15 ao 17, fala-se da doutrina de Deus. Sim, Colossenses 2, 20 a 23, fala de doutrinas de homens. Os homens criam doutrinas, inventam doutrinas, colocam jugo nas costas dos irmãos. Os homens inventam moveres, costumes. Está lá a pessoa seguindo doutrina de homem, achando que está agradando a Deus, e a Bíblia nos adverte contra as doutrinas de homens. E agora, segura esta aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, por obedecerem, por dar ouvido, por seguirem a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Existe a doutrina de Deus, João 7, 15 a 17, doutrinas de homens, Colossenses 2, 20 a 23, e então doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. A nossa comunhão deve ser com os apóstolos. Se você não voltasse à doutrina apostólica e agarrasse, ter comunhão com Paulo, ter comunhão com Pedro, com João, com Tiago, com Judas, ali com Mateus, voltando aos seus apóstolos, buscando saber deles o que é a verdade, quem é Cristo, que salvação Ele proveu a nós, como se dá essa salvação. Se você não tiver comunhão com os apóstolos, como é dito em 1 João 1, 1 a 4, você é uma presa fácil para o engano. Nós estamos comentando o capítulo 1, versículo 1 de Romanos, somente, quando diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, separado para o evangelho de Deus. Evangelho de Deus porque pertence a Ele, procede dele, porque Ele é o agente, porque Ele aqui não está na forma passiva, Ele nos entrega este evangelho, primeiramente pela revelação do Espírito Santo aos apóstolos e profetas, e então pela pregação, para que nós tenhamos comunhão. Diga comigo: Deus nos concede o evangelho. Diga bem forte: Deus nos provê o evangelho pela revelação aos seus apóstolos, pela pregação dos apóstolos, para que nós tenhamos comunhão. Aleluia! O evangelho pertence a Deus, procede de Deus, foi nos dado por Deus. Tem mais um item. O evangelho de Deus, ele tem um conteúdo que lhe é próprio. Qual será o conteúdo do evangelho de Deus? O que é o conteúdo do evangelho de Deus? Queridos, nós temos ouvido de tudo nesses últimos dias. De tudo. Exceto o conteúdo do evangelho de Jesus Cristo. Leia comigo, Romanos, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Que nos diz assim: o que é o qual aqui? O evangelho de Deus. O evangelho que é de Deus porque pertence a Ele, procede dEle, foi nos entregue por Ele. Este evangelho tem um conteúdo, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E aqui está uma prova indiscutível. O evangelho foi... Está aqui, leia. O qual foi por Deus outrora prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então Deus havia prometido. O evangelho era uma promessa. Está na sua Bíblia. Pastor, então o evangelho não era pregado no tempo de Moisés, não? Não. E aqui começa uma visão hermenêutica. O tempo de Moisés é o tempo da lei. Temos que ter o discernimento das dispensações. Você não pode perder amanhã de manhã, que vamos abrir a introdução da mensagem falando sobre a visão hermenêutica das dispensações. E no tempo de Moisés então não tinha um evangelho? Não, era uma promessa.
Deus havia prometido, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que ele diz? O que ele chama de Sagradas Escrituras aqui? A Bíblia hebraica. Nas Sagradas Escrituras, nos livros de Moisés, a Torá, nos livros dos profetas. Então, a Escritura hebraica, Deus revelou, ou melhor, prometeu aos profetas, pela Escritura hebraica, o Evangelho de Deus. Versículo 3, com respeito à prosperidade. Aleluia! Deus vai te enriquecer, meu irmão. Olha, você não foi chamado para ser cauda. Você foi chamado, foi para ser cabeça. Por que você é lá na sua empresa? Ah, você é telefonista, vai ser dona da empresa. Dona. Uma vez, queridos, passou um pregador pelo corredor assim, ó. Aí parou e olhou para o irmão que está do lado e falou assim: você tem carro? Essa pergunta, ela é bem sugestiva. Você tem carro? Se ele diz não, o que ele falaria? Vai ter um Honda Civic. Só que aí o irmão falou assim: tenho. Aí o pregador ficou assim no momento, sem saber o que fazer. Pois Deus vai te dar um avião. Está aqui escrito, tá não? O evangelho que foi prometido aos profetas nas Sagradas Escrituras com respeito à teologia da prosperidade. Não está? Leia de novo. Talvez esteja. Talvez esteja. Não está? Queridos, o Senhor nos convida a voltar os olhos à palavra, amar essa palavra, viver esta palavra e defender esta palavra. Porque hoje em dia milhares e milhares de cristãos estão sendo enganados, seduzidos pelo erro, mas não são vítimas absolutas, não. Porque só pode existir a teologia da prosperidade com o combustível da ganância dos crentes. Não há a ganância dos crentes, quem é que vai pregar prosperidade para quem não quer receber nada? Agora, como o crente tem um oi grande, quer muito, não quer o necessário, não. Orar o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, isso é coisa do passado. Hoje é a Ferrari, né, dos nossos dias, dai-nos hoje. São as mansões, são as viagens para Miami, né? São as ilhas do Caribe, né? Essas coisas. Irmão, em nome de Jesus Cristo, livre o seu ouvido dessas coisas, livre o seu coração dessas coisas, e faça um favor a você mesmo: fecha a porta da sua casa para este engano. Pastor, como é que eu posso fechar a porta da minha casa? Não assista a programas de televisão que barganhem o evangelho de Jesus Cristo. Você não pode ser cúmplice do engano. Desligue em nome de Jesus. Ah, mas eu gosto tanto do... Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua mulher Malafaia, cirulo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que palavra é esta? Isso ofende o ímpio, porque o ímpio diz que quer Jesus, mas da sua maneira. Jesus fala assim: não é da sua maneira, é da minha maneira. Só pode ser meu discípulo aquele que me ama acima da sua própria vida. Não é a palavra de Deus? Então vamos corrigir aqui o que nós fizemos por simulação, apenas para mostrar a gravidade dos dias em que nós vivemos. Versículo 2: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual
segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por lei entre todos os gentios. A obediência que nos é requerida no Novo Testamento é uma obediência como fruto da fé. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso eu pratico. Não sou mais movido pelo medo da lei, pelo medo dos gafanhotos, pela perseguição, a coerção. Não! Eu criei. Eu creio em Jesus. E a pessoa então, quando entende o Evangelho tem como conteúdo o próprio Senhor Jesus. Jesus é o Evangelho, porque Ele é o objeto do amor do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, disse o Pai por ocasião do batismo de Jesus Cristo. Jesus, em Cristo foi feito todas as coisas. Nele foram feitas todas as coisas, por meio dele e para ele. Sabe por que existem as estrelas? As galáxias, os sextilhões de galáxias. Sabe por que existe o homem? A Terra, o planeta Terra, o Sol, a Lua, estrelas. Sabe por que você existe? Só existe uma única razão para todo o universo existir: por causa de Jesus Cristo. Porque nele, por meio dele, e atenção, para ele, são todas as coisas. E logo chegará um dia em que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! O Evangelho é tremendo. O Evangelho salva, transforma, muda as vidas. Quando se entende, o Evangelho é com respeito ao seu Filho. Este Filho que não é somente o Filho transcendente, distante, não. É o Deus unigênito que, estando no seio do Pai, se fez carne. É o Deus que se encarna, se faz homem, anda entre os homens, toca os homens, se faz semelhança de homens para sofrer uma morte substitutiva. Irmãos, nessa conferência nós vamos entender e nós vamos vislumbrar o poder, a grandiosidade da morte de Cristo na cruz do Calvário. E no momento que nós entendemos essa morte toda inclusiva, todo suficiente, nunca mais você vai usar bengala para sustentar a tua salvação. Nunca mais você vai achar que 10 reais teu garante salvação, ou que um deslize teu te tira a salvação. Não existe pecado que possa tirar uma salvação tão plena quanto a que Cristo realizou na cruz do Calvário. É uma visão que muda, porque o Evangelho é com respeito ao Filho, não é com respeito a mim. O Evangelho, do grego Evangelhos, que é boa nova, boa notícia, são as boas novas que Deus traz ao homem com respeito ao seu Filho. Nós veremos na parte da manhã, amanhã de manhã, como que o homem não tinha esperança, nem o gentil, nem o judeu, totalmente fadado, desesperado, arruinado, quando Deus interviu. E Paulo fala desse momento dizendo: mas agora, vírgula, sem lei, vírgula, aleluia, sem lei, porque quando coloca lei, irmãos, eu me desespero, eu não dou conta. Você dá conta? Não, fala a verdade. Você dá conta de cumprir toda a lei? Ninguém cumpriu. Mas agora, amanhã, estou só dando, sem a lei é tirada de contexto, se manifestou a justiça de Deus. Deus tem uma justiça a nos revelar e a nos entregar, que transcende qualquer justiça humana.
Então o evangelho é a boa nova de Deus a respeito do seu Filho, não somente o Deus unigênito, mas é o Deus agora imanente, como diz João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus presente, Deus aqui, Deus que pode ser ouvido, tocado, ter comunhão com Ele, Deus que falou pessoalmente com seus discípulos, com seus apóstolos e estabeleceu por meio deles a sua igreja, que perpetua até os dias de hoje no coração, na vida de todo aquele que crer. Então este evangelho é com respeito ao Filho, que segundo a carne, quando diz segundo a carne, deve nos chamar a atenção para o fato de que antes de ser segundo a carne, Ele é Deus segundo o Espírito. Ou seja, o Filho é Deus eterno e Deus encarnado, ao aspecto da divindade e o aspecto da humanidade. Não temos tempo de secar essas questões, né? Mas que foi designado Filho de Deus com poder, Filho glorioso. Por que Filho de Deus com poder? Porque quando Ele veio, não era Filho de Deus não? Na encarnação? Mas era Filho de Deus oculto na humanidade em fraqueza. Em fraqueza, mas na ressurreição, Ele é Filho de Deus com poder. Em outras versões, é Filho de Deus poderoso, glorioso, em poder, em glória, não mais em fraqueza. E é deste modo que Ele virá na sua segunda vinda. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando diz Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos une a esse Cristo. Estamos debaixo do seu senhorio, fomos comprados pelo seu sangue. O evangelho de Deus. Estamos comentando até então Romanos 1, versículo 1. É de Deus, porque pertence a Ele, porque procede dEle, porque Ele é o agente que nos concede, que nos entrega este evangelho. E este evangelho tem um conteúdo, quarto, que é o próprio Cristo. Amém? É glorioso ou não é glorioso este evangelho? Quando este evangelho entra então no nosso coração, nós temos agora a mesma disposição do apóstolo Paulo. Veja só o capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ler o versículo 14, 15, 16 e 17. Como que o apóstolo Paulo vai declarando a sua relação para com este evangelho. E é isso que eu gostaria que vocês ganhassem nessa noite. Esse mesmo espírito paulino, essa mesma força, essa determinação, esta visão, quando diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, quando se trata do evangelho, Paulo diz: eu sou devedor, eu tenho uma dívida. Por que ele tinha uma dívida? Ele devia alguma coisa para os gentios? Não, porque uma vez que Deus entregou a ele o evangelho, Deus não entregou ao apóstolo Paulo o evangelho para ele guardar em casa. Não, Deus entregou a Paulo o evangelho para ele levar este evangelho aos gentios. E portanto, enquanto ele não saísse e não entregasse este evangelho a bárbaros, seja os citas, né, os ignorantes, os sábios, enquanto não entregasse, ele se via devedor. Lembram-se quando ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate. Quando ele diz completei a carreira, é como que ele dissesse: paguei a dívida, completei a carreira, eu já fui aonde Deus me determinou e me ordenou, e já preguei o evangelho, já como dispenseiro de Deus, eu já dispensei as bênçãos do evangelho aos gentios. Mas enquanto esta incumbência não se consumasse plenamente, como ele diz em Colossenses 1:23, que o evangelho havia alcançado o fim do mundo daquele tempo, enquanto isso não acontecesse, ele se via devedor. Queridos, e nós não somos diferentes. Lógico que a dimensão dessa verdade nos ombros do apóstolo Paulo é muito grande. Jamais queremos nos comparar ao apóstolo Paulo, mas que Deus nos tem nos endividado. Nós somos do mesmo modo, nos sentimos do mesmo modo. Nós somos devedores.
Porque se Deus te deu a graça de você compreender o Evangelho, o tanto que você já compreendeu pela Escritura, então, semelhantemente, você é devedor àqueles que ainda não entenderam o Evangelho segundo a Bíblia. E você precisa falar este Evangelho. Por isso que ele diz no versículo 15: por isso, porque sou devedor, quanto está em mim, o que depende de mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Estou pronto. Diga, estou pronto. Diga, estou disposto. Você está disposto a anunciar o Evangelho? Hã? Ficou baixinho, né? Não ficou baixinho? Eu estou disposto. Essa semana, uma pessoa foi na minha casa fazer um serviço e ela falou assim para mim: olha, eu assisto os teus programas. Você fala muito pesado, mas eu gosto. Mas eu gosto. Só um lembrete: muito cuidado. Esse pessoal aí não é brincadeira. Cuidado com eles. E nesse dia eu estava lendo: quanto a mim, estou pronto. Eu estou disposto. Estou disposto. O Senhor é que nos envia. A obra é dele. Nós não daremos nenhum passo por conta própria. Nenhum passo. Tudo o que fazemos é sob a direção de Deus. Mas estamos prontos para aquilo que o Senhor quiser realizar. E essa prontidão se dá em todos os níveis. Às vezes você não tem como pregar o Evangelho numa grande escala, como é o programa de Volta à Palavra. Mas você pode possibilitar, viabilizar que o programa se mantenha, orando por ele. Orando, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do teu povo e mantenha esse programa. Porque esse programa na televisão, antes de ser um problema de ordem financeira, é um problema de guerra espiritual. Amanhã depois chega alguém lá e fala assim: quanto é que é esse programa que eles pagam? Não, é tantos mil. Pois eu dobro a oferta para vê-los fora do ar. Hã? Pode ou não pode? Só tem um detalhe: nós só sairemos da TV Brasília no dia em que o cabeça da igreja permitir. Se não permitir, não vamos sair. É mais fácil Deus dar a TV Brasília para nós do que perdermos um programa de meia hora. Porque Jesus, ele é soberano. Todo o poder e autoridade lhe foi dado dos céus e na terra. Ele manda em tudo. E nós somos seus servos. O Paulo diz: sou devedor e estou disposto. No 16, ele mostra por que ele está disposto. E por que ele é devedor? Diz: pois não me envergonho do Evangelho. Mas é possível que alguém se envergonhe do Evangelho? É possível? Queridos, eu fiz questão de escrever aqui uma frase, não é? Muito linda, que eu achei, que diz assim: sempre que o Evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, desprezo e expõe-nos ao ridículo. Sempre que o Evangelho for pregado com fidelidade, ou seja, for pregado segundo a Bíblia, você que prega vai enfrentar oposição. E se fosse dos incrédulos, estava de bom tamanho. Mas não, dos crentes. A maioria dos cristãos se levantarão contra você. Saiba, não foi diferente no tempo de Cristo. Cristo veio para os seus, o seu povo. Aqueles que tinham os oráculos divinos, profetas, a lei. Mas não foi o seu próprio povo quem o matou? Assim continua até os dias de hoje. Oposição, desprezo. E nós seremos expostos ao ridículo. Mas pastor, por quê que nós... Tudo bem, oposição eu entendo. Desprezo, mais ou menos. Mas se você pregar o Evangelho segundo a Bíblia, você vai ser exposto ao ridículo. Por qual motivo? Vão zombar de você. Vão rir de você. No dia que você falar assim: olha, a salvação de Deus
como o próprio nome já diz, é de Deus, não pode ser adquirida com obra alguma, nenhuma sequer, nenhuma. Ela é totalmente divina, ela é gratuita, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pastor, mas até aí eu não vejo nada demais. Nada demais? Confessa isso? Você confessa? Até que ponto você confessa essa verdade? Até que ponto você entende isso? Ah, pastor, é pela graça, não é pelas obras. Mas se nos faltar as obras? Bem, aí não é salvo. Então não é pela graça. Observa que nós entendemos a Bíblia e até aceitamos a Bíblia até certo ponto. Chega em certo ponto tão crítico que você fala, aí não dá para mim. E aí começa de lá para cá o desprezo. Lá vão os predestinados. E você tem que ouvir e não pode nem se irar, você tem que orar por ele. Tem que orar por ele? Tem que orar por ele. Quer dizer que você está salvo? Ou lá vai o salvo. Ora, eu estou salvo. Jesus pagou minha dívida. Eu não devo mais nada. Eu não devo mais nada. Nós veremos amanhã o conceito de justificação. Justificação é diferente de perdão. Perdão é, você está perdoado, pode ir. É em tons negativos, você está perdoado. O que pressupõe que você teve culpa e alguém te perdoou. Mas quando diz, você está justificado, é em tons positivos. Quer saber o quê? Você é justo. Eu justo. Eu, o eterno, te declaro justo. Você no universo está declarado justo. E portanto, qualquer cobrança de dívida sequer não é possível. Se alguém tentar te cobrar qualquer dívida, certamente é uma pessoa que está tentando fraudar, porque você foi declarado por Deus justo. Você pode olhar para o seu irmão e achar que ele não é justo aos seus olhos, mas Deus já declarou, Deus me declarou justo de uma vez por todas. Ele disse, filho, você está justificado. E eu digo, amém, eu estou justificado. E quando eu olho para os meus problemas, para os meus pecados, que o diabo tenta me acusar, ou pessoas tentam me acusar, eu me volto para a Escritura, o justo viverá é pela fé. E portanto, eu creio que eu estou justificado pelo sangue de Jesus. Eu não posso viver pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que falam, é pela fé. Se Deus diz que você é justo, então você é. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pastor, você não é justo. Pois você que é um mentiroso, eu sou justo. Porque Deus disse que eu o sou e portanto sou. Não em mim mesmo, nunca, jamais, mas em Cristo. Nele, nós estamos nele. Que maravilha. Mas o apóstolo Paulo explica por que ele não se envergonhava. Porque as pessoas que desprezam o evangelho, ou aqueles que pregam o evangelho, ou se opõem, é porque eles não podem compreender. A Bíblia diz o seguinte, que o evangelho para uns é loucura, para outros é escândalo. Porque imagine só um Cristo crucificado. Pense comigo por um momento o Cristo crucificado. Diz o livro de Salmos, no capítulo 22, que quando ele estava ali na cruz pendurado, falava-se profeticamente, ele estava como que um verme. Diz a Bíblia, também profeticamente, Isaías 43, que aqueles que passavam diante do Calvário e olhavam para ele, uns balançavam a cabeça. Outros diziam, miserável. Este deve ter cometido os mais perversos pecados, porque Deus está muito irado com ele, olha. Agora você, de repente, olha para aquela multidão, e diz a Bíblia que quando Jesus disse, Pai, tudo está consumado,
a ti entrego o meu espírito. Deu um grande terremoto, fez-se trevas, e o universo silenciou, e só se pôde ouvir uma única voz, segundo o registro do Evangelho de Marcos. Um chefe dos centuriões declarou naquele silêncio: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Que revelação! Como pode? Este é o Messias? Não é possível. Primeiro, homem desprezível, desprezado, condenado à morte de um malfeitor, morto entre dois marginais, pelo seu próprio povo, cuspido, insultado, nu. Jesus morreu nu, em vergonha. Você diz que este é Deus? Hã? Este é Deus que se fez carne, e o verbo que é Deus se fez carne e habitou. Isso é loucura. Não, pense racionalmente comigo por um momento. Este é o Salvador da humanidade. Isso aqui. Para. Lembro das acusações lógicas dos soldados. Se tu és, olha, então salva-te a ti mesmo. A lógica humana é, para que ele seja, pelo menos tem que salvar a si mesmo. Como é que tu queres salvar a outros e não pode salvar a ti mesmo? É contraditório à lógica humana, ao raciocínio humano. Paulo diz: eu não me envergonho ir a Roma pregar o evangelho. A grande Roma, o grande império daquele tempo. Todas as pessoas queriam conhecer Roma naquele tempo. A grandiosidade, a grande Roma, o grande império, a grande cultura daquele tempo. De repente aparece Paulo dizendo: eu quero ir a Roma pregar o evangelho. E tem mais, eu não me envergonho do evangelho não. Eu vou aos grandes, eu quero ir aos poderosos, aos maiores da terra, pregar o Cristo crucificado. E eu não me envergonho. Mas Paulo, eu no seu lugar me envergonharia. Você tem coragem de ir a Roma pregar o evangelho em Roma? Ele diz: não me envergonho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Repita comigo: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O que é o poder que salva o homem? É o tamanho da sua saia? Minha saia de tão comprida me garante a salvação. Se eu diminuir, perco a salvação. Que salvação besta é essa sua? Quer dizer que o poder de salvação está na sua saia? Estranho. Na sua barba, ou na barba que você não tem? Porque no meu tempo de adolescência, usar barba era pecado. Pecado. Jogar bola levava ao inferno, mais precisamente ao lago de fogo. E aí vamos parar por aqui, porque eu tenho, muitas coisas a falar nesse sentido, mas deixa para outras ocasiões. Agora nosso tempo já está encerrando. Eu tenho 10 minutos para encerrar essa mensagem. Mas vejam, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre este poder, sobre essa justiça. Eu quero me prender um pouco com os irmãos. Quero deixar aqui a caráter de introdução da mensagem de amanhã. Introdução da introdução de amanhã. Olha, se você quer, de fato, onde quer que o homem exista, se ele deseja, se ele de fato quer ser salvo, saiba, você precisará de uma justiça. Amém?
Ninguém pode adentrar a eternidade com Deus sem a justiça. Lembre-se que a salvação final é estarmos com Deus para sempre. Não é no céu, é com Deus. E que o pecado do homem lá no Éden o distanciou de Deus. O homem foi expulso do Éden e querubins foram colocados para guardar o caminho que dava acesso à árvore da vida. Isaías 59, versículo 2, diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O homem não pode ir a Deus, não pode voltar a Deus, não pode permanecer com Deus, porque lhe falta justiça. O homem precisa de justiça. A salvação de Deus requer justiça. É certo que a lei foi dada como uma norma de justiça. Vamos ver isso amanhã. Entretanto, como o assunto aqui esta noite é o Evangelho, veja, se a salvação requer uma justiça, veja Romanos 3, 25. A salvação requer uma justiça. O Evangelho, então, nos propicia essa justiça. 3,25 de Romanos nos diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Evangelho, Deus propicia essa justiça. No versículo 25 ainda diz que essa justiça, ela se manifesta, não é isso? Para manifestar a sua justiça. A justiça que é de Deus foi manifestada. Você tem que conhecer essa justiça. Deus oferece, Ele possibilita uma justiça, Ele manifesta essa justiça na cruz do Calvário. No capítulo 1, 17 de Romanos nos diz: visto que a justiça de Deus se revela visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A salvação requer uma justiça, Deus propicia essa justiça, tal justiça se manifestou na cruz do Calvário e o Evangelho revela essa justiça. E 3,22 de Romanos nos diz que essa justiça então é concedida a todo aquele que crer. A questão que nós vamos trabalhar a partir de amanhã é a justiça. Nós não podemos jamais voltar a Deus, estarmos com Deus, permanecermos com Deus, destituídos de justiça. A questão é: que justiça é esta e como adquiri-la? Hoje, pela graça de Deus, eu corri no final, mas nós conseguimos completar a ministração que estava proposta, cujo tema foi o Evangelho de Deus.